Bom, oi. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os meus livros lidos em março. Na verdade, só foi um que eu li em março, né? Que foi esse aqui, Ponto Pálido Azul, de Carl Sagan. Inicialmente, eu tinha a ideia de ler 3 livros em março. Mais uma vez eu falhei, teoricamente, né? Porque em fevereiro eu acabei lendo 4 livros. Então, a meta, que era 3, né? Acabou suprindo um pouco mais. Porque eu li Pessoas Normais, Scarlet The Void, qual foi o outro? A Morte de Ivan Lilith e Todos Morrem, os dois morrem no final. Então acabou sendo 4 livros que eu li. No mês de março eu tinha a pretensão de ler esse livro aqui, Ponto Pálido Azul, Pálido Ponto Azul, e um livro de ou ia ler Senhora, de José de Alencar, ou ia ler O Retrato de Dorian Gray. Eu acho que é de Oscar Wilde, uma coisa assim. Então eu tinha a ideia de ler pelo menos 2 livros em março. Só eu acabei lendo só um, que foi esse aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre ele, né? A questão em si do livro, era um livro que eu comprei no Sebo aqui na minha cidade. Eu tinha contado sobre isso no vídeo passado. E eu comprei ele em 2022. Eu só fui ler ele dois anos depois, teoricamente, né? Então, eu não lembro exatamente a data, mas foi exatamente isso, 2022 que eu comprei. A gente tá em 2024, né? Então, 2 anos. Eu li ele quando eu tava muito fascinada em astronomia. Eu fazia parte de um grupo de astronomia na minha escola, uma liga astronômica. E a gente falava muito sobre astronomia, né? Óbvio, né? A gente falava sobre planetas, estrelas, asteroides e tudo mais. Eu até fiz provas, competi, tipo assim, em Olimpíadas durante o período da escola, mas acabei só conseguindo uma menção honrosa. Quase, quase eu consigo uma medalha de bronze. Só que aí eu não consegui, faltou alguns pontos para conseguir. E eu tenho a minha menção honrosa. Bom, aí nessa época eu fiz 2 projetos de extensão, que foi um voluntário e o outro eu consegui uma bolsa, né? Uma bolsa de estudos. Quando eu digo bolsa, dinheiro, basicamente, né? Porque os dois eram uma bolsa, só que um é voluntário e o outro não. O outro eu ganhava. O primeiro era um estudo de... Não, o primeiro era sobre estrelas. E eu tinha que estudar todos os tipos de estrelas, como elas eram formadas, como elas se desenvolviam, a nossa estrela, que é o Sol em si, esse tipo de pesquisa. E o segundo foi, deixa eu lembrar no projeto, porque era grande. Era o Pensadores da História das Ciências Exatas, que acabaram contribuindo para a astronomia em si, né? Então eu e meu professor, a gente estudou muito sobre esses filósofos que contribuíram para a história da astronomia. E eu tive que publicar pequenos assim, textos e artigos no Instagram que a gente tinha. Na verdade, eu acho que ainda tem o Instagram deles. Eu vou colocar aí em algum momento. Foi mais ou menos, eu não lembro exatamente o tempo, mas foi de 3 a 4 meses, porque o tempo da bolsa era esse. E aí foi isso. Foi nessa época que eu comecei a me apaixonar pela astronomia em si. Aí voltando pro livro, né? Eu comprei ele, acabei não lendo, deixei ele guardado na estante e tal. Ele é uma. Nossa, o tempo tá acabando. Tenho que rever minha galeria. Tipo assim, não é capa dura, essa capa mole aqui, tá vendo? Mas ele é muito bonito. Eu acho ele um livro muito bonito. Tipo assim, enquanto eu tava lendo, ele não. Porque, tipo assim, eu tinha um livro que ele era capa mole. Ele já tava um pouco velho, mas o livro era A Arquitetura da Felicidade. Falava sobre astronomia, ó. Arquitetura. Falava sobre arquitetura e como a arquitetura que a gente está em volta pode influenciar o nosso humor, o nosso cotidiano em si.
E aí falava sobre várias obras e qual foram a ideia por trás da criação daquelas obras. Foi um livro que eu gostei muito de ler e eu li ele, se eu não me engano, em 2018. Eu tenho até ele, eu tenho ele até hoje. Só que ele tá bem velhinho, bem rasurado. Depois eu mostro aí em algum momento e aí vocês vão ver. Mas esse aqui, a capa dele, apesar de ser mole, ele é muito boa, porque eu mexia muito, fazia muita anotação e mesmo assim não deu nenhum problema. Bom, vamos começar a falar um pouco sobre esse livro, né? É vários assim, capítulos que a gente vai tendo, né? Óbvio. Deixa eu passar. Mas eu vou fazendo isso porque vocês vão ver tudo ao contrário. Mas são vários capítulos que vão tendo e cada capítulo ele surge uma ideia, né? Aí essa ideia sempre ele fala muito assim sobre a questão de si e como nós seres humanos, vamos conseguir colonizar outros planetas, né? Fala muito discussão de Marte, de Vênus, em relação à colonização desses dois planetas. Esse livro ele foi escrito, se eu não me engano, em 2010. Não. Ele foi escrito a primeira edição em 1996 e a segunda edição, que eu acho que é essa, a segunda, em 2019. Então, teve uma mudança, né, nas duas edições. Essa aqui é a edição nova. E, tipo assim, nesse livro fala muito sobre isso. E no contexto, assim, geral da gente aqui, a gente sabe que essas ideias, na verdade, estão sendo bem discutidas. Sobre a questão de Elon Musk, por exemplo, querer ir pra Marte, essas coisas assim. Então, na verdade, ele não fala sobre Elon Musk, porque eu acho que na época não tinha tanta discussão sobre ele. Mas você lendo, você fala, você já pensa, nossa, é o Elon Musk. Aí, tipo assim, já dá uma ideia, né? Tipo, da colonização e tal. Eu vi algumas ideias, né? Que tem da colonização em Marte. E as ideias que eu pesquisei se baseia muito nesse livro aqui. Porque, tipo assim, é Marte ali e tal. Só que a gente vivendo em. A gente, como digo, humanos, né? Vivendo em cápsulas. Sabe Bob Esponja? Aí Bob Esponja tem a Cindy, né? Aí a Cindy é um esquilo, é um mamífero. Só que ela vai pro fundo do mar pra ver lá, né? Sendo que ela não é de lá. O corpo dela, o metabolismo dela, a espécie dela não foi criada para entrar dentro da água e viver dentro da água. Então, durante toda a vida dela, dentro da água, dentro do fundo do mar, ela vive com uma cúpula, né? E ela também vive dentro de uma cúpula, que é a árvore dela ali. E a árvore produz oxigênio para ela, enfim. Então, basicamente, seria isso que a gente viveria em Marte. A gente seria um Cindes que tem uma cúpula, porque a gente não consegue respirar. Na verdade, não tem oxigênio suficiente em Marte, né? Não tem vida ainda, não tem uma ideia de vida lá. Porque vida no sentido organismo, né? Organismo vivo, capaz de produzir bactérias, depois fungos e possivelmente algas para produzir oxigênio, essas coisas assim. Então, não tem. Tem alguns. Ele fala sobre alguns elementos físicos e químicos que podem, durante os milhares de anos futuros, desenvolver em bactérias e algas que são propícias à vida. Mas por enquanto não existe isso exatamente. Aí fala-se sobre isso, né? Que a gente viveria mais ou menos como a Cindy no fundo do mar. E fala sobre algumas discussões, assim, bem políticas às vezes. Tipo, às vezes ele começa uma coisa, depois ele vai falando sobre uma coisa política, e dá pra perceber. E, tipo, ele fala muito sobre a questão do investimento da educação, investimento da tecnologia no país e no mundo, né? Porque ele é dos Estados Unidos, ele tá falando em si dos Estados Unidos. Então, ele fala muito da NASA, dos investimentos, dos projetos que foram destruídos por conta que não tinha investimento. E ele faz uma crítica muito grande em relação a armamento militar.
Então, tipo, eles dão milhões e milhões, até bilhões de dinheiro para armamento militar, investimento na guerra e tudo mais, mas não dão investimento em si para educação e para novas tecnologias. Então, eles não querem arriscar em relação à tecnologia, mas gastam demasiado em armamento militar. Algo que teoricamente não impulsiona em nada, né? Só na verdade destrói. Então, tem muito essa questão da crítica em relação à guerra e em como a tecnologia e a ciência, como um todo, não só exata, ela contribui muitas vezes para o mal, digamos assim, né? Lendo esse livro, eu tive a discussão, eu não lembro, porque eu fiz muita anotação, vendo? Eu não lembro exatamente onde eu parei, onde eu fiz essa anotação. Mas tem muita anotação aqui, tipo, eu ia, eu ia vendo, né? E aí eu ia anotando. Muita coisa, tipo, o que eu achava meio errado, né? Não querendo contrapor o, o autor, mas tipo assim, o que eu fazia pensar, tipo, será que é isso mesmo e tal? Tipo isso. Eu ia anotando muita coisa. Depois eu gravo um vídeo do livro em si, das anotações. Mas enfim, relacionado à ciência, eu lembro que quando eu tava na escola, a gente tava tendo aula de sociologia e a professora tava falando muito sobre isso, sobre essa questão da ciência. E aí eu indaguei sobre isso, né? Tipo, na minha cabeça, a ciência era uma coisa muito boa. Tipo, a gente não viveria. Hoje a gente não teria esse nível de conforto. Talvez a gente nem estaria vivo se não fosse a ciência, né? Então, todos os procedimentos, toda a questão, assim, legal da ciência impulsionou muito nossa condição de vida, nosso melhoramento de vida também. Então, na minha cabeça, a ciência era uma coisa muito boa. Na verdade, ela é. Só que eu nunca tinha visto o mal que ela pode trazer em si, né? E aí, minha professora tá falando sobre isso. Que, tipo, a ciência nem sempre é pra todos. Dizem que é pra todos, mas nem sempre é. Às vezes, um grupo é mais privilegiado que outros. E um grupo fica mais sucateado em relação a outro. Então, tem toda essa discussão que acaba nos fazendo perguntar se a ciência é do bem ou do mal. E o autor fala muito sobre isso. Que nem sempre a ciência é do bem. E que algumas ideias criadas por cientistas, pesquisadores, elas podem ser usadas para o mal. Isso é muito óbvio, na verdade, eu nem sei porque eu nunca tinha pensado nisso, mas, por exemplo, sei lá, a física em si tem muito isso, a questão de bombas, ele fala muito da questão de bombas nucleares, né? No mal que uma bomba nuclear pode causar, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançou uma bomba nuclear no Japão. Tipo assim, destruiu as duas cidades, né? Que foi Nagasaki e Hiroshima. Então, fala-se muito sobre isso. E foi mais ou menos nesse caminho que a ONU e outros órgãos começaram a discutir sobre o grande mal que essas invenções, que essas práticas de guerra poderiam influenciar na nossa vida. Não só na deles, porque sinceramente eu acho que essas pessoas que ficam lá no topinho, só apertando botões e tudo mais, não tô nem aí pra vida de ninguém. Mas sim dos cidadãos que acabam morrendo, destruindo as suas vidas, suas famílias e tudo mais. E aí começa a Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi uma guerra meio que não militar, mas civil. E que começou muito assim com a questão da tecnologia e da ciência. Então a gente tem um desdobramento do ser humano no espaço e na Lua. A gente tem a corrida espacial. De novo meu celular parou porque tá sem memória. Mas enfim, continuando. A gente tem a questão assim, vou tentar ser mais rápida porque eu só tenho 6 minutos de gravação aqui. Enfim, a gente tem a questão da corrida, não mais bélica, mas sim tecnológica, né? Então a gente tem a União Soviética, Rússia, barra Rússia, com os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos e seus aliados ali, na corrida da tecnologia, de levar o homem à lua. Eu lembro que quando eu tava estudando astronomia, eu fiquei fascinada com isso, sabe? E sempre eu ficava pensando, tá, e se a União Soviética tivesse mandado realmente
o homem para a lua, sabe? O que teria mudado na história da humanidade? Uma vez eu perguntei para um professor sobre essa questão dos e se's que existe na história. Que na verdade não existe, né? Porque a história acabou sendo o que é. Mas eu ficava pensando, e se alguma coisa não tivesse acontecido? Tem até um livro sobre isso. Depois eu posto aí em algum lugar. Mas tem. Tipo, alguns questionamentos. Por exemplo, e se Hitler não tivesse nascido? E se Hitler não tivesse usado toda a sua inteligência para o mal? E se não tivesse existido nazistas? E se não tivesse colonizado o Brasil? Enfim, essas questões assim que acabam influenciando bastante no percurso da história, né? Aí, tipo assim, meu professor falou que na história não existe cis. Só aconteceu. Não tem como voltar atrás e descobrir o que aconteceria. Tipo, tem previsões, né? Teoricamente. Mas essas previsões não são baseadas em algo muito científico, né? São apenas alucinações ou coisa assim. Que é a questão do livro, né? O livro é tudo feito em deduções, não é algo criado assim no método científico. Então a gente tem essa questão. Aí a gente vai falando sobre os ICs, né? Aí ficava falando sobre e se a União Soviética tivesse mandado o homem pra Lua, né? Talvez os Estados Unidos não tivesse vencido, né? A Guerra Fria. Porque os Estados Unidos venceu, teoricamente, né? A Guerra Fria. Depois a gente teve o. Eu não sei exatamente o que aconteceu com a União Soviética, mas teve o exílio, o retrocesso, enfim. Difundiu mais a questão da União Soviética e do comunismo, né? A gente tem a Rússia hoje e tal, que é um dos países com a maior potência bélica do mundo, mas a gente não tem aquela questão. E também é um país muito tecnológico em relação a armamento. Tanto que sempre tem. Na verdade, tá tendo uma guerra agora, né? Sobre isso. Eu não sei muito sobre a fundo a guerra. Não é algo que eu tô vendo. Mas a gente tem uma guerra agora com a Rússia e a Ucrânia. Provavelmente alguns países vizinhos ali que fazem fronteira em si. E é um país muito forte em relação a armamento. E eu nem sei como ainda tem a guerra. Porque quando deu o sinal que tava tendo guerra, a gente falou, todo mundo pensou, eu acho, nossa, vai acabar em uma semana, em 2 semanas, um mês no máximo. Mas não, tipo, eu acho que, eu nem sei exatamente quanto tempo tá, mas eu acho que 2, 3 anos, eu acho, não sei quanto tempo. Mas as pessoas lá estão vivendo, assim, de forma normal. Não normal porque tá tendo uma guerra, né? Mas meio que acostumaram com a situação do país. Enfim, aí acaba que é apontado muitas vezes isso no livro sobre a questão do armamento e de como a ciência pode ser usada para fins não muito humanos, né? E deixa eu ver, basicamente eu acho que é isso. Tem um ponto muito interessante, né? Que eu acho que é o título, o ponto pálido azul, que é a nossa Terra. Deixa eu ver aqui, eu acho que. Ah, sim, no livro tem muito assim, essas imagens. Não tem muito, mas tem umas imagens assim, tipo. Tipo. Vendo? E aí tem um ponto pálido azul que é a gente, né? O ponto pálido azul. Aí tá brincando. Você está aqui. Tá vendo? Aí a gente tá bem aqui. Aqui é a galáxia em si, né? Deixa eu ver. É a Via Láctea. E a gente tá bem aqui nesse pontinho aqui. A gente é pequenininho. Mas às vezes a gente se acha muito grande, né? E ele tem essa ideia em relação a grandeza que a gente acha que tem. Mas na verdade, quando a gente é visto do espaço, a gente não é nada. A gente não se vê, a gente só vê o mar, as coisas maiores que tem ali na Terra. Mas também tem essa questão de nós humanos nos achar o centro do universo. Quando na verdade a gente não é. Tem essa questão, assim, religiosa também, né? Porque durante muitos anos e muitos anos, principalmente a Igreja Católica achava que a gente era o centro do universo por conta da criação de Deus, da Bíblia em si. Só que a gente não é. E aí acaba criando um certo desdobramento em relação ao que a gente é.
Se a gente é filho de Deus, porque a gente não tá no centro do mundo e tal. E será que existe outros filhos de Deus em outros mundos? São coisas bem elaborantes, assim, mas são muito interessantes de se pensar. O tempo tá acabando e eu provavelmente vou acabar o vídeo aqui. Basicamente é isso. Na verdade, teria muita coisa pra me falar, só que eu vou parar aqui. E eu já tô lendo o meu segundo livro, o meu próximo livro, no mês de abril. E é isso aí. Tchau.